No resumo diário da novela A Viagem, na pensão, o assunto na mesa do café da manhã é sobre o babado que aconteceu na noite anterior, entre Carmen e o mascarado. Sininha diz que não consegue perdoar Carmen por ter fugido do ex, quando ele revelou seu segredo. Apesar da moça sempre ter dito que Adonai era o grande amor da vida dela, Tibério decide desabafar. E, furioso, diz que queria matar Carmen por ter reagido daquela maneira, pois agora o rapaz, que considera seu filho, está sofrendo ainda mais. Naná chega à pensão furiosa e conta para todo mundo que acabou de descobrir que Hélio é pai de Theo. O delegado se defende como pode e confessa que também acabou de descobrir que era pai e nem mesmo conhece o filho. Vendo que Naná continua furiosa, o sujeito diz: "Quer deixar eu explicar? Eu namorei a Josefa quando nós éramos jovens, lá na nossa terra, e ia tudo muito bem até que ela ficou grávida. Eu quis assumir, mas ela, que não quis casar comigo, sumiu da cidade. Talvez tenha ficado envergonhada, sei lá. E nunca mais eu tive notícia. Agora dou de cara com ela e fico sabendo que nosso filho já é um homem feito. E o pior, está doente." E Sininha, que não deixa passar nada, resolve perguntar ao delegado se foi por isso que ele forçou Zeca a assumir o filho da sobrinha. Hélio acaba admitindo que aquele foi o motivo para pressionar o músico a se casar e coisa e tal. Mas Tibério, cansado daquela fofocalhada, avisa que vai sair para visitar o mascarado. A dona da pensão aproveita a oportunidade e diz que vai contar a história de Adonai para todo mundo, pois o rapaz precisa do apoio deles e sentir que é querido por todos. Nesse meio tempo, Diná e Mauro falam ao telefone e a mulher quer se certificar de que pode contar com o rapaz. Animado, o arquiteto diz que sim e ainda avisa que tem um amigo que parece um armário e encara qualquer parada. Diná afirma que a ideia é ótima, pois só dá para esperar o pior da pessoa com quem vão se encontrar. Maroca, curiosa, quer saber o que a filha estava combinando com Mauro, e Diná desconversa, avisando a mãe que é feio ficar ouvindo a conversa dos outros. A vovó surpreende novamente a filha e diz que sabe que ela e Mauro estavam falando de Ismael, e lembra que a mulher levou 4 pontos na cabeça por causa dele. Diná, então, pede à mãe que fique tranquila, pois dessa vez está prevenida. Nesse meio tempo, Josefa, acompanhada por Lisa, conta a Alberto o que aconteceu, e o médico, então, comenta que o fato da enfermeira encontrar o pai de Theo justamente naquele momento só pode mesmo ter sido ajuda do nível superior. Porém, Lisa reclama, avisando que Dr. Sérgio proibiu novamente as visitas ao arquiteto e não vê no que a presença do pai pode ajudar o rapaz. Josefa implora a Alberto que tire seu filho de lá, mas o médico explica que ela sabe que está pedindo algo impossível, pois o rapaz foi internado pelo psiquiatra dele e só ele pode dar alta ao arquiteto. A enfermeira não se conforma com aquela situação e diz que precisa fazer alguma coisa para ajudar seu filho. Lisa tem uma ideia e pergunta a Alberto se é viável pedirem a Sérgio que deixe Theo conhecer o pai. E o médico responde que acredita que sim, desde que ele ache que a visita possa fazer bem ao seu paciente. Estela aparece no apartamento do noivo e fica sabendo que Theo não está muito bem. Sozinha com Alberto, Estela conta que Ismael quer levar Bia para a Europa na próxima semana. E o médico explica que, como a garota é menor de idade, se ela não autorizar, ela não vai poder viajar. Estela, dizendo que sabe disso, alega: "Você não conhece o Ismael? Quando ele quer alguma coisa, ele não mede consequências, Alberto. O mais simples que ele pode fazer é forjar minha assinatura na autorização. O resto você já conhece. Quantos pais pegam seus filhos e saem do Brasil, hein? Para nunca mais? Esse trambique é muito fácil para o Ismael. Ele é especialista nisso." Alberto tenta acalmar a noiva e diz que ela precisa ter fé em Deus, que vai nos mostrar o caminho para que possam resolver aquela situação da melhor maneira possível. Do outro lado da cidade, Ismael recebe a visita de Diná, que está acompanhada por Mauro e seu amigo segurança. A mulher avisa que precisa conversar com o ex-cunhado e quer saber se ele está sozinho. Ismael admite que só ele está em casa e topa falar com a mulher, mas quer que os rapazes deixem os dois sozinhos. Mauro se recusa, porém manda o amigo segurança esperar no corredor. Diná então vai direto ao assunto e diz: "Eu vim te propor uma troca. Vim falar sobre a tua viagem. É melhor você deixar a Bia fora disso ou vou ser obrigada a mostrar esse dossiê à sua filha." Enquanto o sujeito lê o documento que Diná deixou na mesa, Diná continua falando e afirma: "Sabe, se a Bia pegar esse papel, vai ficar provado que você mentiu o tempo todo. Como é que você vai poder negar?" Furioso, Ismael rasga o documento, mas Diná avisa que aquilo é apenas uma cópia e o original está muito bem guardado. Ismael decide partir para cima da mulher, mas Mauro não permite, e Diná aproveita para dizer: "Você não muda mesmo, né? É muito valente só com mulher. Olha aqui, eu só não mostro isso para a Bia porque eu gosto dela. Eu adoro a minha afilhada e não quero que ela sofra. Agora, se for necessário, eu vou mostrar." E vai embora,
sem olhar para trás. Sozinho, Ismael resmunga com si mesmo e diz: "Desgraçada, você vai me pagar por isso. Você vai se arrepender por ter nascido." E Bia aparece do nada, depois de ter escutado tudo o que aconteceu ali. Sem ser vista, a garota pega os pedaços do documento que o pai rasgou e consegue ler o que estava escrito ali. Bia, depois de juntar os pedaços do dossiê entregue por Diná e que foi rasgado por Ismael, descobre que o pai foi preso por porte de drogas na Bolívia, de onde fugiu 6 meses depois. O documento ainda diz que o sujeito foi detido novamente, quase 1 ano mais tarde, quando tentava embarcar em um navio grego. Apavorada, Bia liga para Tato e diz ao rapaz que precisa falar com ele imediatamente, alegando que o assunto é muito importante. Os dois, então, combinam de se encontrar num bar ali perto, enquanto Diná garante a Estela que já resolveu a situação com Ismael. E Bia não vai viajar para fora do país, pois ela conseguiu provas contra o ex-cunhado e o ameaçou, dizendo que contaria tudo à sua sobrinha, se ele não desistisse da ideia de levar a garota para a Europa. Nesse meio tempo, Hélio acompanha Josefa e Lisa até o consultório de Sérgio, que mais uma vez explica que Theo não pode ter nenhum tipo de emoção forte e ainda conta que, na medida do possível, o rapaz está bem. Josefa decide tocar novamente na questão da obsessão do filho e diz: "Doutor Sérgio, eu sei que o senhor não aceita, mas o meu filho tem mediunidade e não aceita. Está sendo vítima de uma obsessão. Acredite, senhor ou não." Hélio, que até então não tinha dito nada, decide se meter e diz: "O que é isso? Uma obsessão? Por espírito?" E Sérgio, por sua vez, pede à enfermeira para não tocar mais naquele assunto, pois, para ele e para a ciência, o paciente sofre de epilepsia psicótica. Do outro lado da cidade, Tato encontra Bia, que saiu com a mochila pronta. A garota diz ao rapaz que está totalmente arrasada com o que acabou de descobrir. Os dois resolvem dar uma banda de moto e acabam parando em uma praia afastada da orla da capital carioca. E Bia mostra o dossiê sobre seu pai ao mocinho, que começa a rir e diz: "Tu é muito bobinha, né? Faz um tempão que eu já saquei qual é a do Ismael. Esse safari para a África era um cassino clandestino, isso sim, Bia. Você só não via porque não queria. E essa história que ele inventou de que passou um tempão no hospital, preso numa cadeira de roda, só mesmo fazendo muita força para acreditar, sabia? Vem cá, ele tá com alguma cicatriz, alguma coisa? Hein?" E Bia, ainda mais surpresa com a reação do rapaz, argumenta: "Eu não tô te entendendo, Tato. Eu te chamei aqui porque eu preciso de você, Tato. Você pode me ajudar?" Mas Tato, furioso, decide dar um choque de realidade na mina e responde: "Agora, né? Você fez a sua mãe sofrer um tempão, né? Deixou Estela maluca esse tempo todo. O que você faz? Você cai de 4 pelo Ismael, um cara que você mal conhecia. Quer saber de uma coisa, Beatriz? Qualquer idiota olha pra cara do Ismael e saca qual é a dele. Eu não tô muito afim de aturar tuas crises de adolescência, não. Falou? Tenho mais o que fazer." E vai embora, deixando a garota sozinha no meio da praia. Obviamente, o espírito do mal acompanha tudo e se diverte com a cena. Nesse meio tempo, Regina tenta acalmar o amante, dizendo que não tem nenhuma importância se Bia não for viajar com eles, e conta que tem contatos fora do país que podem facilitar a viagem para a Europa. O sujeito simplesmente adora a ideia, mas comenta que o duro vai ser explicar para Bia que ela não vai mais com eles para a Europa. A turminha da pesada chega ao apartamento e Ismael percebe que Bia não está com eles. Pressentindo que tem algo errado, o sujeito revira a casa atrás dos pedaços do dossiê que rasgou, mas não consegue encontrar nada, nem no lixo. Finalmente, o cara se dá conta de que a filha pode ter encontrado o tal papel. Nesse meio tempo, Bia caminha sem destino, sempre acompanhada pelo espírito de Alexandre, que resolve ajudar a garota, dizendo que ela não fez nada para ele, e por isso vai dar uma mãozinha. Bia resolve tomar um ônibus para o farol de São Tomé, e Alexandre tenta impelir a garota a voltar para casa, mas ela não consegue ouvi-lo. A noite chega que Regina quer saber se ele vai contar a Estela que Bia sumiu, mas o sujeito responde: "Eu não vou falar coisa nenhuma. A culpada não é a Diná? Pois é. As duas que se virem, problema delas. Você é testemunha, e eu tentei ser um bom pai. Eu fiz o que pude, elas não deixaram. Agora, a vida continua. A Bia está pra lá desperta. Eu, na idade dela, já me virava sozinho. Há muito tempo." No dia seguinte, Guiomar e Andressa estão prontas para viajar, enquanto Diná também se despede da família, para encontrar as duas no aeroporto. Alguns momentos mais tarde, Raul se despede da esposa e da irmã, que já estão no aeroporto, na fila do check-in. O corretor de imóveis, desenchabido, corre para o escritório de arquitetura do ex-cunhado e se queixa com Mauro sobre a sua vida. O arquiteto diz ao amigo para ficar tranquilo, pois Diná está com Andressa e nada vai acontecer. O telefone toca e é uma ligação para Raul. O cara atende e descobre que é Andressa,
informando que o avião em que embarcaram teve que voltar, pois Dinah passou mal e foi levada direto para o hospital. Raul, meio atônito, compartilha a notícia com o amigo, e os dois saem correndo para encontrar a família de Dinah e chegar ao hospital. Enquanto isso, a ambulância que socorreu a mulher corre pelas ruas e avenidas do Rio, tentando chegar o mais rápido possível à emergência. Na repartição, Edna comenta com Tibério sobre a história de Carmen e do mascarado, dizendo que sente muita pena do rapaz por tudo o que ele passou e coisa e tal. De repente, Tibério percebe que seu protetor voltou depois de muito tempo e começa a xingar a entidade, apesar de Edneia retrucar que acha que ele é muito injusto com a entidade. Papo vai, papo vem, e Tibério se dá conta que Estela está preocupada. A mulher diz que é por causa da irmã, e tenta descobrir o telefone do aeroporto de qualquer jeito para tentar descobrir alguma coisa. Dizendo que não sabe o que está sentindo, Estela arruma suas coisas e avisa aos colegas de escritório que está indo até o aeroporto, enquanto Dinah é atendida no hospital. Andressa e Guiomar explicam a Raul o que aconteceu, e a mulher conta que a cunhada deu um grito e depois começou a gemer, deixando todo mundo preocupado. Estela chega ao hospital e tenta saber notícias da irmã, se identificando a um médico que encontrou pelo caminho. Na pensão, Sininha conversa com Naná e diz: "Olha, Naná, o Hélio não vai poder marcar casório para breve, porque ele tá com a cabeça um pouco embaralhada. Você tá entendendo? Ah, não seja tão geniosa. Ele tá com a cabeça atrapalhada. Descobriu um filho depois de moço. Olha, eu repeti pra você, tintim, por tintim do que ele me contou, sabe? Eu acho que você não tem que massacrar o Hélio, porque ele é um homem correto. Não fica barbarizando ele. Ele não merece, Naná." Alberto aparece no hospital e encontra Estela, dizendo que tentou falar com ela na repartição, mas a mulher já tinha saído de lá. Estela, então, conta que sabia que algo estava acontecendo com sua irmã e foi direto ao aeroporto, e lá soube que Dinah tinha passado mal e levada para o hospital. Alberto tenta amenizar a situação e diz que Dinah está bem e medicada, contando que a mulher sofreu uma angina, mas já está sendo atendida e vai fazer uma cinecoronariografia e leva a namorada para se juntar ao irmão e à família dele. Enquanto isso, Raul não para de se culpar e diz à esposa que foi ele quem obrigou a irmã a viajar. Estela aparece e abraça o irmão, enquanto Alberto acalma todo mundo, dizendo que Dinah está bem, fazendo exames, e garante que conhece o cardiologista que está atendendo a mulher, e ótimo, e também seu conhecido. Minutos depois, Dinah é levada para o quarto e a turma toda resolve ir atrás dela, mas sai barrados de entrar. Enquanto Alberto e Estela, depois de conversar alguns segundos com a moça, chamam o resto dos familiares para vê-la, pois Dinah está consciente. Alberto pede que todo mundo saia, pois a paciente precisa descansar. Alguns momentos mais tarde, o médico vai com Estela falar com Maroca e conta que Dinah passou mal no avião, mas já está bem e medicada, porém precisa ficar alguns dias no hospital. Alberto garante que Maroca não tem com o que se preocupar e coisa e tal. Mas a notícia chega na vila e ao telefone com Estela, Sininha diz a ela que, se precisar de alguma coisa, é só telefonar. Estela pede para falar com Tibério e pede ao amigo que avise no serviço o que aconteceu, dando instruções a ele de onde encontrar os papéis que pode precisar despachar. Raul e Andressa se despedem de Dinah, contando que Mauro vai ficar com a mulher no hospital até que o irmão dela possa voltar. O arquiteto, então, comenta que Raul está se sentindo culpado pelo que aconteceu, e Dinah, mais uma vez, lembra: "Não sei o que aconteceu. Tava tudo tão bem. O avião decolou. De repente começou a jogar e as pessoas se assustaram. Eu senti uma dor." Mauro então esclarece: "Você teve um desmaio, né? O comandante não seguiu a viagem por sua causa. Aí, ele voltou para o aeroporto e te trouxeram até aqui. Só isso." A enfermeira faz sinal para que o arquiteto não agite mais a paciente e diz que a amiga precisa dormir um pouco. Maroca chega com Estela e Alberto para visitar a filha e continua insistindo para Mauro ir embora, pois sabe que o rapaz tem outras coisas para fazer. Assim que entra no quarto, Maroca vai falar com a filha e cobra de Estela se ela pegou tudo o que Dinah pediu. Nesse meio tempo, Bia caminha sozinha pela beira da praia, até que encontra um banquinho de madeira, onde resolve se sentar. E Alexandre continua na cola da sobrinha, tentando impedi-la de voltar para casa, mas sem sucesso, apesar de dizer à garota: "Eu não te mandei para casa? Garotinha teimosa, viu? Eu vou desistir, hein? Eu sei que a tua mãe é meio chata, mas ela gosta de você. Volta para casa. Tô ficando cansado de babar o ovo, hein? Tô indo. Tchau, tchau." E vai embora, deixando a garota ali sozinha. Bia, então, resolve se deitar ali mesmo e, cansada, acaba adormecendo. Alguns minutos depois, a menina é atacada por um sujeito que passava pelo local e tenta se aproveitar dela, mandando a Bia ficar quieta e não se mexer. Bia começa a gritar pedindo que o sujeito que a atacou a deixe em paz. A garota acaba sendo salva por outro cara, mas perde a mochila para o ladrão,
Desesperada, Bia pede ajuda ao sujeito, dizendo que está com fome e com frio, e pedindo a ele que não a deixe sozinha naquele lugar. O cara, então, mostra onde é sua casa e diz à garota que lá ela tem um canto para dormir se quiser. Meio desconfiada, Bia decide entrar na casa do moço, que manda ela se ajeitar em algum canto e avisa que a menina pode ficar ali o tempo que quiser. Bia, assustada, dá uma olhada pelo local e percebe que a rede onde vai dormir não é das mais limpas, mas não fala nada. No hospital, Alberto explica a Maroca que o exame de Diná será no dia seguinte bem cedo e a mulher precisa estar em jejum. O médico, então, diz à vovó que é melhor saírem do quarto e deixarem a mulher descansar. Andressa e a família voltam com as malas para casa e Raul avisa a esposa que está indo embora, pois não quer ficar no mesmo apartamento que a sogra. Guiomar resolve provocar o genro e diz que, se ela não estivesse ali, ele com certeza ficaria. O cara então responde que a mulher tem toda a razão e completa. Se a senhora não estivesse aqui, eu não só ficaria para jantar, como também dormiria aqui. Afinal de contas, esta é a minha casa. Mas eu não posso fazer isso por razões que não venham ao caso. Furioso, ele soca a porta e continua gritando. Eu não posso fazer isso por culpa da senhora, que é uma mulher egoísta, desequilibrada, que se apossou da minha casa e da minha vida, se apossou da minha mulher. Eu tô nas suas mãos. O que a senhora quer mais? Fala. O que a senhora quer de mim? Desequilibrada, egoísta, inconsequente. A senhora é uma bruxa, entendeu? Mas a senhora vai pagar por isso. A senhora vai pagar por isso. Andressa consegue empurrar o marido para fora de casa, enquanto Guiomar se diverte com a quizumba que conseguiu armar. Mais uma vez. No hospital, Estela, que já está pronta com seu conjuntinho de moletom cor-de-rosa para passar a noite com a irmã, conta a Diná que pressentiu que alguma coisa estava acontecendo com ela, pois sentiu um forte aperto no coração. Ela diz ainda que, por isso, foi direto ao aeroporto e só quando chegou lá, ficou sabendo que Diná tinha passado mal durante o voo para o Caribe e o piloto teve que retornar à aeronave para que a mulher pudesse ser atendida na emergência de um hospital, para onde, de fato, ela foi encaminhada. Diná, então, comenta que aquele é um bom sinal, pois mostra que a telepatia das duas continua funcionando. Papo vai, papo vem, e as irmãs começam a recordar como era aquela coisa de transmissão de pensamento quando eram crianças. Estela aproveita para contar que agora, a transmissão de pensamentos está mais do que comprovada. As duas continuam trocando figurinhas até que Estela desliga a luz, dizendo que está na hora da irmã descansar. Mas Diná não quer saber de dormir e comenta: eu estive pensando, se eu tivesse morrido, você acha que nessas alturas eu já teria me encontrado com o Otávio? Estela encerra o assunto, lembrando que Otávio está morto de nada, e ela, ao contrário, está viva. E por isso, precisa querer viver. Do outro lado da cidade, Ismael diz a Regina que os dois precisam sair de circulação, e por isso vão para a casa de Itatiaia, pois ninguém vai suspeitar que ele está escondido em sua própria casa e explica: a gente fica no porão, onde tem a fortaleza, onde tem o cassino. Assim parece que o chalé tá vazio. Ninguém vai suspeitar disso. Só que Regina não se convence e quer saber o que está acontecendo. Mas Ismael avisa: Regina, não é a hora de fazer pergunta. Vem! Vai lá, acaba de preparar as coisas que a gente tem que ir embora e sair rapidinho, né? Vamos ter que chegar lá numa hora e ninguém nos deixa. Vai, 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 vai. Regina insiste e diz que quer saber o que está acontecendo ou não vai arrumar nada. Ismael então responde: por favor, Regina, tem um amigo meu esperando no carro. Eu tenho que deixar o carro aqui na garagem para ninguém suspeitar. Para todos os efeitos, a gente tá na Europa. Corre, voa, vai. Outro dia nasce na capital carioca. E Padilha, que está voltando da feira com Sininha, resolve cumprimentar Carmen, que estava passando pela rua, mas acaba tomando a maior bronca da patroa, que diz: olha aqui, estrupício, quem trabalha comigo tem que ser obediente. Eu proibi todo mundo da pensão de cumprimentar certas pessoas, entendeu? Principalmente gente sem coração, tá? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Carmen estranha a atitude da mulher, mas também acaba sendo hostilizada pelas crianças da rua, que a avisam que, se o amigo deles for embora, a culpa é toda dela. E, no hospital, Diná é levada para fazer o tal exame. Estela fica preocupada, mas resolve esperar pela irmã, na recepção do andar. Raul chega correndo e quer saber da irmã se o exame de Diná é muito demorado, mas Estela resolve culpar o irmão por ter obrigado Diná a embarcar naquele avião. Estressada, Estela liga para a casa do ex, e como ninguém atende, acha que Ismael viajou para fora do país, levando a filha. Raul tenta consolar a irmã, e coisa e tal, enquanto Bia acorda mais perdida do que nunca, na rede suja da casa do sujeito que a salvou na noite anterior. Cheia de fome, a garota procura alguma coisa para comer, mas fica cheia de nojo ao ver a sujeira e a bagunça do local.
Bárbara chega com Mauro à videolocadora e encontra Carmen chorando. A moça já acha que é culpa de Mauro, mas o rapaz se defende, dizendo que não tem nada a ver com aquilo. Carmen então explica que o povo da vila não está falando mais com ela, e até a tem tratado mal e coisa e tal, e Bárbara explica que isso está acontecendo porque todo mundo está com pena do mascarado. Carmen se revolta e diz: "Ah, eles estão com pena do mascarado? Engraçado, né? De mim, ninguém tem pena." Oneida resolve se meter na conversa e comenta que não tem visto mais o mascarado por ali, perguntando se alguém sabe o motivo, e comenta: "Pelo que eu pude entender, você é a noiva dele antes do desastre, não? E Carmen?" E a moça, tentando conter o choro, explica: "É Dona Oneida, mas foi só agora que eu descobri que o mascarado era o Adonai." Para piorar ainda mais a situação, a mulher resolve comentar: "Nossa, esse cara deve ter sofrido, né? Perdeu os pais, ficou todo queimado e sozinho no mundo. Ele parecia um cara tão alegre. Olha, Carmen, eu gosto muito de você, mas não dá para entender a sua atitude." Bárbara resolve sair em defesa da amiga e diz: "Gente, pera aí, a Carmen não tem culpa do que aconteceu." Mas o bombardeio continua. Enquanto Oneida lembra que o mascarado é uma pessoa especial e beleza física não é tão importante assim, Mauro complementa, lembrando que ninguém está livre de sofrer um acidente, e ainda diz: "E de acordo com o meu primo, que você tanto admira, a gente colhe o que plantou." Furiosa, Carmen sai pisando grosso e dizendo que quer ficar em paz. Nesse meio tempo, Maroca descobre que Diná já fez o exame e tudo correu bem. A mulher ainda confirma com Estela, que está no telefone, que as duas voltam para casa no dia seguinte e pede à filha para avisar a Diná que as orquídeas que ela tanto gosta chegaram e estão lindas. Alberto conta que estava com Octávio, quando ele mandou Okida fazer a encomenda e pediu que as flores fossem encaminhadas à sua amada diariamente, de acordo com a cor do anjo do dia. Raul aparece para ver a irmã e ela pergunta se ele poderia buscar uma orquídea na sua casa. O rapaz prontamente se dispõe a cumprir o favor e Estela aproveita para criticar o rapaz, dizendo que ele está se sentindo culpado. Alberto então decide explicar à noiva: "Que é isso, Estela? Você está sendo injusta com seu irmão. Se ele soubesse, se pudesse prever que ela ia ter uma crise, ele não ia pedir para ela viajar. Agora, assim a crise dela foi no avião. Poderia ter sido em casa, na rua, em qualquer lugar é." Estela não se convence e continua culpando Raul, pois a irmã teve uma crise de pânico no avião só porque atendeu a um pedido dele e blá blá blá. Alberto mais uma vez diz que a namorada está sendo injusta com Raul e afirma: "Estela, ninguém vai antes da hora. Oh, amor, essa amizade de vocês duas é muito bonita, mas esse apego exagerado não é bom." Só que Diná começa a sonhar e a falar sozinha, deixando os dois preocupados, principalmente quando ela pede a Otávio que vá buscá-la. No além, Otávio, por sua vez, caminha pelo lugar, observando as crianças brincarem e acaba encontrando um quartzo enorme. No hospital, Estela comenta com o namorado que não entende como a irmã fica pedindo para o advogado vir buscá-la se ela não acredita em vida após a morte. Alberto, então, explica que a mulher apenas está sonhando com seu amigo, e uma coisa não tem nada a ver com outra. Estela acaba confessando ao médico que não consegue tirar da cabeça a promessa que as duas fizeram na fazenda de Guiomar, quando prometeram uma à outra que a primeira que morresse voltaria para contar a outra como e do outro lado. Alberto, por sua vez, diz: "Pois é, só que o que começou como uma brincadeira entre vocês duas, e que você agora acredita que seja possível." Diná acaba se acordando, e Estela conta à irmã que ela estava sonhando com Otávio. Raul aparece com a orquídea, e Diná pede que a irmã a coloque ao lado de sua cama. No além, Otávio conta a Daniel que viu Diná em um hospital chamando por ele e avisa ao irmão de Luz que vai dar uma caminhada, para ver se a natureza lhe dá o equilíbrio que precisa para não pensar mais em sua amada. Enquanto isso, Bia decide dar uma geral na casa de seu protetor e, toda desajeitada, tenta varrer a casa. A menina decide colocar tudo no lugar e ainda arrumar a cozinha, mas acaba encontrando um Walkman e os fones, mas descobre que o aparelho está sem pilhas. Agenor aparece no salão de Fátima, procurando pela filha, e a dona do salão diz que a moça saiu para fazer umas compras para a estética. A mulher, então, convida o vizinho para tomar um cafezinho e aproveita para perguntar como estão as coisas entre ele e Sininha. Muito sem jeito, Agenor responde: "Fátima, aquilo foi uma ilusão da minha parte. O que me atraiu nela foi a poesia, foram os versos." A dona do salão começa a rir e diz: "Pelo amor de Deus, você vai me dizer que a Sininha virou poeta agora?" E o cara, ainda mais sem graça, responde: "Pois é, eu também não saquei que quando eu estava mandando os versos para você, que ela." Fátima toma um susto quando descobre que seu admirador secreto era o vizinho e comenta: "Era você? Você mandava as flores?" E Agenor, sem saída, confessa: "Ora, sim, sim, mas sem atrevimento, viu?"
Tudo sem querer ofender? Tudo no maior respeito? Viu, Fátima? A mulher, então, diz que está tudo bem, pois, afinal de contas, o sujeito não tirou nenhum pedaço dela, e coisa e tal. Agenor decide continuar a sua explicação e diz: sabe o que é? Eu confundi as bolas. No fundo, até que não estava vendo a Sininha. O que me atrai como já disse, foram as poesias, foram os versos, né? Fátima, então, diz que nunca desconfiou que o sujeito gostasse de poemas e parte pra cima do cara, alisando o peito dele. A mulher, entusiasmada, continua falando sem parar, enquanto tira uma casquinha do taxista e diz: eu não podia imaginar que você fosse um homem tão sensível. Encabulado, Agenor gagueja, mas consegue dizer: sim, nem eu, sabe? Mas já que a Lisa não está, eu vou embora. Fátima se pendura no pescoço do sujeito e insiste para que ele fique mais um pouco. Só que o taxista tenta inventar uma desculpa para dar o fora dali e acaba se enrolando ainda mais quando diz: sabe o que é? E que eu tenho que ler umas poesias. Não, quer dizer, eu estou com freguês lá fora, de modo que... E vaza rapidinho sem olhar para trás. A dona do salão começa a rir e resmunga consigo mesma que todo aquele tempo o seu crush anônimo era nada mais, nada menos que o vizinho. Na clínica, Sérgio diz a Josefa que Theo passou uma noite tranquila, mas não chegou a falar com o rapaz sobre o pai. O médico ainda diz que Theo chama por Lisa o tempo todo e a mocinha pergunta se pode dar uma palavrinha com o namorado. O doutor pede que a cabeleireira o acompanhe, avisando que somente ela poderá entrar para falar com o rapaz, deixando Hélio e Josefa chateados. E na tal praia deserta, o salvador de Bia chega em casa. O rapaz percebe que a garota mexeu em tudo por ali e fica bravo, querendo saber da garota quem deu ordem para ela mexer nas suas coisas. Bia tenta explicar que só estava tentando dar um jeito no lugar e coisa e tal, avisando que deixou a casa do cara limpa e não entende por que ele resolveu aparecer com 7 pedras nas mãos, falando com ela daquele jeito. O sujeito então diz: eu gosto da minha casa do jeito que ela é. Só faltava agora aparecer uma menininha metida e deixar tudo fora de ordem. Bia decide enfrentar o cara, mas o cara continua falando e diz: onde é que você acha que vou encontrar as minhas coisas agora? A garota decide não discutir e, pegando o homem pela mão, manda ele voltar para onde ele estava e ficar lá um tempo, pois, enquanto isso, ela vai colocar tudo de volta no lugar e deixar a casa como ele gosta. Mas o cara não tá afim de trololó e diz: olha aqui, eu acolhi você na minha casa, mas eu exijo que você respeite o meu espaço. O que pra você é sujeira, desordem, pra mim não é. E não levanta mais a voz, entendeu? Se quiser ficar, fica, mas de boca fechada e o mais longe possível de mim. Na pensão, Sininha insiste para Tibério almoçar direito, mas ele diz que está sem fome, pois tem muita coisa acontecendo e lembra. Primeiro, o mascarado quer ir embora. Depois, a Bia desaparece. A dona da pensão muda de assunto e pergunta se eles não tinham combinado de ir à casa de Carmen, e Tibério imediatamente se levanta da mesa, avisando que vão lá imediatamente. E, enquanto Sininha vai à cozinha, Fátima aproveita para tirar uma casquinha do sujeito. Mas a dona da pensão pega os dois em flagrante e joga a mule na cabeça de Tibério, que cai sentado no sofá. Fátima enfrenta a amiga, mas ela nega ter jogado o chinelo e coloca a culpa em Padilha, dizendo que o rapaz ia dar o sapato nas mãos dela, mas resolveu jogar. Na clínica, Sérgio acorda Theo e diz que Lisa está ali para visitar o rapaz. O arquiteto implora à mocinha que o ajude a sair daquela gaiola e pede que a cabeleireira fale com Diná, pois é a única que gosta realmente dele. Porém pede que ela deixe a mãe de fora, pois ela o condena. Lisa sai correndo apavorada e vai encontrar Josefa na cafeteria, dizendo à mulher que quem está no quarto do rapaz é Alexandre. Hélio não entende nada e a enfermeira tenta explicar a questão da obsessão, mas o delegado continua boiando no assunto.